Oi, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para falar sobre Abraço de Mãe, um filme que está disponível na Netflix. Senhor, ali depois do corredor tem uma saída. Não é seguro aqui. A frente fria vinda do sul pode ser responsável pela maior chuva em 25 anos. Bom, gente, Abraço de Mãe é um filme brasileiro de mais ou menos 1h30 de duração. E ele é um filme de terror, mas pra mim ele é um filme de suspense, já que ele cria muito mais tensão do que um terror propriamente dito. Então aqui a gente vai acompanhar a Ana, uma jovem bombeira que estava trabalhando no administrativo depois de um colapso nervoso que ela teve. Ela teve uma crise de pânico durante um resgate, e isso acarretou que ela fosse afastada das funções dela de campo para trabalhar com papelada e burocracias dos bombeiros. Porque durante esse resgate, como ela teve essa crise, ela acabou se tornando mais uma pessoa para ser resgatada do que uma ajuda que ela deveria ser para as pessoas que estavam lá. E agora, depois de um tempo trabalhando com a parte administrativa, ela solicitou que ela pudesse voltar a trabalhar na rua e o chefe dela decidiu dar essa chance para ela. E essa chance não poderia vir num momento melhor. Uma tempestade está vindo para a cidade do Rio de Janeiro e por onde ela tem passado, ela tem causado muitos estragos. Então, os bombeiros recebem um chamado pedindo ajuda em um asilo num bairro mais afastado. A Ana e seus colegas de trabalho então se deslocam até esse asilo e lá eles vão achar uma edificação muito pior do que eles imaginavam. Eles até acham em um primeiro momento que essa edificação está abandonada, de tão ruim que são as condições olhando de fora. Mas ao entrar na casa, eles descobrem que tem pessoas morando lá, em sua maioria idosos e alguns cuidadores, e a situação dentro da casa tá muito pior que do lado de fora. Só que nesse momento começa a chover muito forte e eles precisam evacuar essas pessoas dali. Só que o que a Ana e os seus companheiros de trabalho vão descobrir é que nem tudo ali é o que parece. Essas pessoas não são tão inocentes e pacíficas quanto elas aparentam ser. E então a Ana e seus colegas percebem que essa evacuação vai ser muito mais complexa do que eles imaginavam, já que os moradores desse local não querem sair dali por nada, e essa história vai acabar escalonando para um suspense bastante envolvente, e a gente vai descobrir que talvez essas pessoas façam parte de algo maior. Mas isso é tudo que eu posso contar nesse vídeo para não estragar o filme, porque o filme tem bastante reviravoltas e ele constrói o suspense de uma maneira bastante interessante, porque a gente começa o filme acompanhando a Ana criança. Então a gente tem um salto para ela trabalhando nos bombeiros e a gente vai ver que alguns elementos da infância dela acabam acompanhando ela durante o filme todo. Alguns signos e algumas pessoas, por assim dizer, parecem cercar ela a sua vida toda. E fazendo isso, eles acabam meio que guiando ela e encaminhando ela para que tudo na vida dela faça com que ela chegue naquele ponto. Eu acho bastante interessante algumas imagens que o filme usa. E eu também gosto do fato deles ambientarem o filme no ano de 1996, na cidade do Rio de Janeiro, porque nesse mesmo ano o Rio sofreu uma tempestade muito forte, uma tempestade nunca antes vista na cidade, que fez muitos estragos e isso impedia com que os moradores recebessem resgate. Então eu gosto dessa ambientação num fato histórico, mas trazendo muito mais a fantasia e o sobrenatural para dentro dessa história. Eu acho bastante interessante a forma como eles desenvolvem o personagem da Ana. Eu gosto bastante em como eles trabalham os traumas de infância dela nesse filme. A Majoristiana é uma ótima atriz e ela tá dando um show de atuação aqui. Eu acho que ela tá bem entregue ao papel e ela passa de uma personagem muito alegre, mas que tem algo dentro,
para uma personagem que aos poucos vai quebrando até o final do filme, onde a gente tem a resolução. Aqui a minha crítica maior seria para a resolução. Eu não gosto tanto da resolução, eu acho que eles tentam deixar uma mensagem de que ia ficar tudo bem. Eu preferia que o filme tivesse terminado uns 3 minutos antes, quando acontece uma coisa que eu falei, nossa, se terminasse aqui seria muito mais chocante. Mas eu gosto do filme como um todo, eu acho que ele é bem dirigido. No meu vídeo anterior eu critiquei o fato do filme do Maníaco do Parque não fazer uso de uma fotografia muito além da comum, e aqui eu acho que a fotografia é muito bem trabalhada. A gente tem o filme usando muito de um jogo de luz e sombra, com luzes vermelhas, azuis, para passar essa sensação de mudança de sentimentos. A gente tem uma cenografia muito bem feita, tudo ali remete à década de 90 e eu acho que quando eles entram no asilo, eles conseguem muito bem criar a sensação de um lugar muito velho, que tá muito abandonado, mas que ainda tem pessoas vivendo ali. Eu gosto bastante também de como o diretor usa uma câmera até que bastante inventiva. A gente tem alguns quadros onde a câmera fica dançando junto com os personagens pra gente ter essa sensação de desorientação e pra gente ter a sensação de que algo está acontecendo ali. Eu gosto bastante de como o filme foi pensado, como o filme foi montado. Gosto bastante do roteiro. Eu acho que ele consegue contextualizar bem pra gente a vida da Ana em um curto período de tempo e fazer com que a gente se importe com essa personagem, já que ela é apresentada criança pra gente. Mas a gente fica sempre com essa sensação de que existe algo mais ali que a gente não tá vendo. E de repente isso é escancarado na nossa cara. E eu acho bastante interessante a maneira como o filme se resolve. E eu também acho bastante interessante e corajoso a ideia de ambientar um filme de terror, mas na verdade de suspense, no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito ensolarada, que é famosa pelo carnaval e pela sua receptividade. Eu gosto de como o filme vai aos poucos nos dando pistas do que está acontecendo e tem uma personagem que ela aparece em vários momentos do filme, meio que fazendo uma ligação de tudo que está acontecendo e meio que materializando a gente ali também no filme, acompanhando a Ana. E eu tive uma sensação muito estranha vendo o filme, porque eu não tava com medo. Eu não sou uma pessoa que assiste muito filme de terror. Não é meu gênero favorito. Eu não me sinto bem assistindo algumas coisas. Não gosto de levar susto. Detesto filme que fica fazendo jump scare. Também não gosto de filme muito slasher, com muito gore. Mas alguns filmes pontuais eu acabo assistindo. E esse é um filme que eu estava curioso para ver, principalmente pelo nome e pela sinopse, né? Uma bombeira na década de 90 vai até um asilo e lá ela descobre que algo vai acontecer, que algo está acontecendo com as pessoas que estão lá dentro. Então isso me intrigou bastante, eu fiquei bastante curioso. E eu preciso confessar que eu gostei bastante do filme, apesar de não ter gostado tanto do final. Mas é só uma questão de ser muito positivo mesmo em um filme de terror. Eu acho que é uma característica muito brasileira tentar ver o lado bom das coisas sempre, mesmo quando a gente tá passando por muita dificuldade. Então essa é a minha única crítica grande, assim, pro filme. Eu acho ele bem construído, bem dirigido, bem atuado. Gosto bastante de como ele cria tensão. Gosto bastante que ele sabe revelar aos poucos o que precisa ser revelado. E ele sabe quando revelar a verdade. Ele não fica se estendendo. Eu acho um filme redondinho. Pra mim é uma nota 7 de 10. E eu fiquei bastante satisfeito com ele. Eu gostaria que mais produções como essa chegassem no streaming, porque eu acho que com produções assim fica muito fácil apoiar o cinema nacional, porque é um filme bem gostoso de assistir, apesar da tensão que ele causa na gente,
mas não é um filme que vai causar nenhum trauma ou deixar alguém chocado. Eu só me lembro, acho que uma ou duas cenas que eles usam sangue mais focado assim. De resto, é um filme muito tranquilo que vale bastante a pena dar o play. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Deixem o like, comentem aqui se vocês já viram esse filme, o que vocês acharam. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir na Netflix ou que gostam desse suspense com um terror mais levezinho, assim como eu. É isso, um beijo, até mais e tchau!